Então, vamos mais uma aula aqui do nosso curso de Teologia, no módulo 1, bloco 1, Introdução à Teologia. Gente, vamos agora para a nossa sexta aula. Nós vamos trabalhar aqui um outro aspecto da teologia para a gente entender melhor o que nós podemos tirar, né, dessa bênção, dessa revelação de Deus na nossa vida. Deixa eu ver aqui, apresentação, começo, ok. Deixa eu voltar aqui, espera aí, que eu estou meio que perdido aqui com o negócio. Espera um pouquinho. Espera aí, agora vai. Vamos lá, tecnologia é uma benção, né? Vamos ver se vai sair aí para vocês. Tá saindo aí? Levanta a mão, tá saindo aí? Beleza? Conseguiu? Wesley, tá saindo aí o slide? Tá, né? E agora? O Wesley, tá saindo o slide aí, não? Tudo bem? Não estou conseguindo ver aqui. Tá saindo aí o slide? Ah, tá bom, beleza. Muito bem, vamos lá então. O desenvolvimento da teologia, a parte 2 agora. Vamos seguir aí. Deixa eu colocar aqui no começo, que é melhor. Espera aí. Deixa eu pôr aqui. Agora está melhor, agora está mais cheia, a tela está melhor. Hoje eu passei, gente, a tarde montando, porque na apostila já está pronto os textos, né? É só rodar. Mas como vocês estão no telão, não é no celular e nem no computador em casa, aí eu tive que fazer tudo de novo, mas aí fiz essa versão aí para ficar mais ampliado para vocês. Deu um trabalho, mas conseguimos. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui, deixa eu mudar para cá esse visor para ficar melhor aqui. O século da teologia fundamentada. A teologia assumiu alguns papéis interessantes. No início era registro de verdades, doutrinas, martírios, mas com o ataque do gnosticismo e outras heresias, a teologia assume um papel de defesa, que a levou a elaborar fundamentos. Orígenes de Alexandria, ele é de 135 a 254 depois de Cristo, por exemplo, defendia que os escritores da Sagrada Escritura foram inspirados por Deus e por isso elas são obras de Deus. Claro, a Bíblia já fala, já estava escrito lá que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Agora, esse pai da igreja, o Orígenes, que é um dos patrísticos, ele vem corroborar, como ele é um dos primeiros, né? Ele vem corroborar que realmente a Bíblia é um livro inspirado. Próximo slide diz o seguinte: ele também deu uma grande contribuição à teologia cristã, quando escreveu o famoso tratado Contra Celso. Outro de igual importância foi Clemente de Alexandria, com o documento Stromata, que, embora tenha dado um certo reconhecimento à filosofia, mas mesmo assim, em sua tese, afirmou que o que há de bom na filosofia foi dado por Deus. Então, esse aí, o Clemente, além de ele manter, né, a linha do evangelho, ele falou assim: bom, se há alguma coisa boa na filosofia, foi dado por Deus. Então, você vê no começo da história da igreja o zelo que eles tinham para manter a igreja, a teologia da igreja, o mais longe da filosofia grega. Embora eles precisassem do grego para exemplificar a mensagem, não que a mensagem fosse grega ou oriunda da mitologia grega. Teologia produtiva. O poder do impacto da teologia cristã foi tão relevante que resultou em uma produção de documentos consideráveis. Praticamente as cartas, homilias, foram as primeiras produções. Todo este acervo, o perfil da teologia cristã, alguns documentos que alicerçaram a teologia, como, tipo, primeira epístola de Clemente, em 95, epístola de Policarpio, e aí diz Mina, em 110, epístola de Inácio, em 115. Então, há muitas cartas, gente, muitas homilias, muitas epístolas, que não entraram no cânon sagrado, embora foram feitas por homens de Deus,
pessoas do começo, altamente piedosas, né? Cuja santidade inalava, exalava. Então, eles tiveram o privilégio de estar bem mais perto dessa teologia que estamos falando. Por isso que eles vêm corroborando, eles vêm contribuindo, né? Para dizer, não, isso é verdade, isso é verídico e tal, e tal, e tal. Mas a teologia em si, irmãos, ela vai produzir muita coisa. Por que nasce tantos livros de teologias, né? Inclusive hoje, né? Naquela época. Porque na sede de manter a igreja viva, coesa, unida e abençoada, eles levantaram documentos. Didaquê, Carta dos Apóstolos, Memória dos Apóstolos, Stromata, vai por aí fora. Documentos e mais documentos para ampliar a visão sobre a igreja. Não deixar que o inimigo trouxesse qualquer um para falar besteira. Eles tinham na ponta da língua uma resposta através dessa teologia produtiva, que eles produziam teologia. Hoje em dia o pessoal produz heresia, né? Teologia está muito difícil. Ainda teologia produtiva? Entre os seus escritos estão as 7 cartas para muitos destinatários, e é ele quem cunha o termo Igreja Católica. Quem foi? Aqui, ó. O Clemente, o Clemente, né? Aqui, ó. Em 95. Deixa eu botar aqui, peraí, acho que eu perdi aqui. Vamos lá, ele falou, de Alexandria, sim. Aí nós temos aqui esse homem aqui, o Clemente. Então, ele, olha só, deixa eu explicar. O Clemente, o Policarpo, o Inácio, não de Loyola, né? De Alexandria. Eles são os patrísticos. Eles faziam cartas e produziam cartas. Olha, você está no seminário. Como é que nasceu a Igreja Católica? Apostólica Romana. O nome católico nasceu dessa epístola que o Inácio escreveu em 115. O Inácio escreveu uma epístola em 115 e ele mencionou nessa epístola: irmãos, obedecei os vossos pais, obedecei os presbíteros, obedecei os ensinos da Igreja Católica. Quando ele fala o termo católica, aquilo soou bem aos ouvidos. Então, eles começaram a usar o nome católica para identificar como a igreja matriz, a igreja de Jesus. Por quê? Porque havia igrejas e movimentos paralelos. Eles chamavam de católico para diferenciar dos outros movimentos, porque, para efeitos, todos eram cristãos. Para efeitos, todos eram crentes. Então, mas só que muitos eram hereges. Estavam pregando coisas erradas. Então, aí eles começam a usar o nome católico para diferenciar. Por que a igreja chama de Palavra Viva? Para diferenciar de uma outra igreja, que pode ter palavra de vida. Palavra morte não vai ter, né? Mas palavra de vida. Eu vi uma igreja com um nome assim, Igreja Evangélica, tradução da palavra grega. Oh, meu Deus, o interior, né? O pessoal já não conhece português, mas tudo bem. O Inácio escreve uma carta. Ele menciona o nome católica. Quando ele menciona, aí começam a usar esse nome, aí virou o que chamamos hoje de Igreja Católica. E católica significa universal, entendeu? Então, vamos lá. Entre seus escritos, as 7 cartas para muitos destinatários, é ele quem cunha o termo Igreja Católica, ao mencionar esse nome em uma das cartas. Posteriormente, a Igreja abraçou a terminologia católica para diferenciar-se de outros movimentos não reconhecidos como cristãos. Epístola de Barnabé, provavelmente escrita no Egito por volta de 130. Segunda Epístola de Clemente, escrita em Roma ao Corinto, em 140. Pastor de Hermas, escrito em Roma, 150. Esse Hermas aí, esse pastor de Hermas, ele poderia muito bem ter o seu lugar no cânon. Ele é muito profundo, tanto quanto Paulo. Mas, infelizmente, não entrou. Ainda o Didaquê, que trazia os ensinos dos apóstolos, produzido por meio do fim do século I. Didaquê era um documento que trazia as escritas dos apóstolos. Muita coisa que a gente não tem hoje, mas pelo menos naquela época tinha. Didaquê. Ele tinha também forma de cerimônias para o batismo, como é que fazia e tal. Era um documento muito completinho para a sua época. Ok? Próximo slide. Aí vem a teologia da consolação.
Espera um pouquinho, ainda trabalhando um pouquinho da teologia produtiva. É que nessa época a igreja produziu vários livros interessantes, né? E outras coisas, outros tratados, outros artigos, coisas assim semelhantes. Então, era uma teologia que produzia, ela fazia a coisa andar. Agora vem a teologia da consolação. Logo após o período dos apóstolos, a segunda geração de cristãos começou a se estabelecer em termos de teologia. Embora a distância entre as cartas apostólicas e escritos patrísticos seja pouca, porém não se considera uma extensão das epístolas e cartas apostólicas, até porque nem todos foram discípulos diretos de alguns apóstolos. Portanto, há uma diferença considerável por alguns motivos. Os escritos apostólicos se empenhavam em uma ortodoxia maior que a ortopraxia, ou seja, o fundamento da fé era mais uma agenda de fixação da igreja do que uma igreja cheia de sims e nãos, de pode ou não pode, etc. Quando eu escrevo ali em cima, gente, a palavra ortodoxia significa o termo mais perto do original. Quando eu falo em ortopraxia é ações, assim, você faz ações, você está trabalhando, você tem uma ortopraxia, ou mais perto do original. Isso significa ortodoxia e ortopraxia, né? Uma outra coisa interessante, o fundamento da fé era mais uma agenda de fixação da igreja do que uma igreja cheia de sim e não, porque depois vem a igreja do sim, do não, do pode, não pode, que vira um legalismo. Era um diferenciamento de santo, mas para mostrar que era, não porque você se separou para ser santo, né? O objetivo era alicerçar a fé e isso na raiz forte. O seu segmento seria uma duplicação do DNA autêntico. Próximo slide. No enfrentamento da campanha secular contra as bases da igreja, muitos refutadores apologetas se levantaram em defesa da fé. Deus usou esses homens em uma época desprovida de material sobre o evangelho e foi uma obra gigantesca do Espírito Santo. Algumas figuras que merecem nossa atenção é o caso de Justino, que escreveu 2 apologias. O Justino Mártir, ele foi um grande patrístico da igreja. Ele escreve muita coisa interessante, deixa muita coisa escrita, para a gente ter um norte, né, do que foi a igreja do primeiro século, como ela se comportou e de que forma eu posso aplicar os seus conceitos para os dias de hoje no meu ministério. Vamos lá. O slide 7. Teve também Aristides, para quem se considera ter escrito a primeira apologia. O que é apologia? É uma defesa de algo que você quer defender. Faz uma apologia. É defender. Então, ele também ele considera que o Aristides foi o primeiro a escrever uma dessas, né? Então, ele foi usado por Deus nesse momento para fazer a primeira apologia. Eles confrontaram os ataques da filosofia da época com as revelações bíblicas. Em outro momento, tentaram elucidar situações práticas entre os pagãos que eram agora explicadas pelo cristianismo. Quando eu falei na outra aula que havia algumas religiões que a igreja fez coisas que parecia que eles fizeram, basicamente é isso aí, ó. Em outro momento, tentaram elucidar situações práticas entre os pagãos que eram agora explicados pelo cristianismo. Muita coisa que se repetia lá. Eu vou dar um exemplo para vocês, mais um exemplo, né? Essa questão de, por exemplo, você com a sua esposa, se vocês são crentes, vocês são irmãos em Cristo. Vocês podem ser marido e mulher, mas são irmãos em Cristo. Muito bem. O incesto já era uma prática comum nas igrejas, não, nos movimentos religiosos da época. Tanto Midras, como... São vários movimentos da época, né? Os druidas, né? Os normandos lá, aliás, os anglos, né? Então, havia uma expressão espiritual, sobrenatural, em coisas erradas. O Evangelho vem para elucidar, para trazer, né, para as pessoas o real significado de coisa que tinha que ser bem feita. Por exemplo, quando os essênios tinham, lá em Curam, onde acharam os pergaminhos do Mar Morto, os essênios tinham um tanque de purificação, gente. Deixa eu tirar aqui para atrapalhar um pouco.
Eles tinham um tanque de purificação. Era um degrau para descer e 5 para subir. Isso no Evangelho, um degrau para descer é você se arrepender. É um ato só. Foi batizado, sobe os degraus que você vai subir na vida, vai se tornar um discípulo. É degrau em degrau. Tudo isso veio para o cristianismo. Quer dizer, o cristianismo aparece com isso, mas era projeto de Deus. O diabo que antecipou com esse pessoal aí. O Evangelho veio, então, revelar o que realmente era aquela situação, para ninguém confundir as coisas. Sim, eu pensei que tinha faltado aqui o tópico 8, mas aqui está o 7 repetido. Vamos revisar aqui a matéria para fazer o nosso questionário. Muito bem. Então tá. Em primeiro plano, a teologia é fundamentada. Orígenes é um desses homens que Deus vai usar para fundamentar a teologia. Ela não é fruto do vento. A teologia cristã não é fruto do ocaso, ao léu, alguém me disse, alguém disse para a gente copiou. Não, ela é autêntica, ela é fundamentada. Fundamentada nas palavras de Jesus, na palavra dos apóstolos. Então, ela foi uma teologia que não tinha enxerto, era fundamentada. Aí nós temos também um dos tratados famosos aí, né? Foi o Tratado contra Celso. E, de igual modo, veio o Clemente, veio o Inácio, o Policarpo, o Ambrósio, o Irineu de Lyon, vem trazendo documentos para corroborar a defesa da igreja. E aí nós temos também a teologia produtiva. Gente do céu, esse pessoal produziu, para a época, hein? Brincadeira. Muitos livros que não foram colocados no cano poderiam ser colocados, dado a sua profundeza de revelação. Então, realmente, tem uma teologia produtiva, que não ficou barato, foi fazendo, inspirando alguns a publicarem, e assim foi. E aí nós temos a teologia da consolação. Então, os discípulos escreviam cartas apostólicas, os apóstolos também escreviam cartas para consolar a igreja, né, e relembrar, né, quando Cristo estava, depois ele foi assunto aos céus, agora os apóstolos iam dar conta da situação e fizeram cartas para a igreja para fundamentar a crença. Aí nasce vários documentos de Daquê, que é um dos mais importantes, dos mais falados, né? Por causa disso aí. A igreja se levanta com a teologia, ela produz, depois vem a consolação, porque os discípulos, ao escreverem, estavam confortando, tanto que Paulo escreve, né? Confortai uns aos outros com essa palavra. Então, é basicamente esse tópico que eu quero colocar para você. E tem também a teologia, a refutação e a apologia. Refutação é lutar contra uma ideia errada do evangelho. E apologia é defender a ideia do evangelho para outras pessoas que não conhecem a palavra, que não estão familiarizados. Então, a teologia serve para isso também, para a refutação e para a apologia. Refutação para rebater, apologia para ensinar. Eu acho que é isso aí. O Justino escreveu 2 apologias. Vamos, então, ao nosso questionário e eu volto de novo com aquela pincelada final da nossa aula. Vamos lá. Essa é a prova número 5. Já chegamos à metade do módulo. Mais 2 dias de aula. Vamos encerrar esse primeiro módulo já, para a glória de Deus. Prova 5, questão número 1. Estão prontos? 2 personagens aparecem no cenário que vão ajudar nos fundamentos da teologia. 2 personagens que aparecem aí no texto que eu li. Ok? A. Inácio e Policarpo. B. Crisóstomo e Epicureu. C. Orígenes de Alexandria e Clemente de Alexandria. Qual dessas perguntas você sabe que qual resposta pode corresponder àquela pergunta? 2 personagens aparecem no cenário que vão ajudar nos fundamentos da teologia. Número 2, é só você assinar aí. Número 2. As cartas apostólicas eram pequenos documentos, mas havia um maior. Qual era o nome dele? Era o papiro? Era o pergaminho? Era a epístola? São um dos 3, né? As cartas apostólicas eram pequenos documentos. Inclusive eu já ia falar, tem
Não posso falar, não. Está aí, a resposta está aí já. As cartas apostólicas eram pequenos documentos, mas havia um maior. O nome era, aí você coloca aí. Okay? 3. A teologia patrística se empenhava mais em a refutação dos apologetas, né? A ortopraxia. Aliás, a teologia patrística se empenhava mais em refutação do que apologéticas, se empenhava mais em ortopraxia do que em ortodoxia, ou se empenhava mais em ortodoxia do que em ortopraxia? Essa pergunta vai doer a cabeça, hein? Vamos de novo. A teologia patrística se empenhava mais o quê? Ela queria uma refutação, ela mais se empenhava em refutar, né, do que em apologia, ou seja, ela queria mais era rebater do que debater, ou a teologia patrística era mais empenhada em ortopraxia, menos em ortodoxia, ou ao contrário, em ortodoxia, menos em ortopraxia. Responda aí direitinho, tá? Nós vamos dar mais uma pincelada aqui na matéria. Muito bem. Estão terminando aí, glória a Deus. Ok. Vamos colocar, então, essa questão da teologia fundamentada. Eu não sei se tem eu não sei se alguns irmãos aí entre vocês que mexem com construção. Eu não sou construtor, né? Mal é mal, eu toco um violãozinho. E dou minha aulinha aqui, para vocês, modesto. Mas eu sei que para construir um prédio é necessário ter um quê? Um alicerce. Chama de baldrame, sei lá, alicerce. É um ferro na terra com cimento e tal, faz a viga para sustentar aquela casa. Se não houver o fundamento, não há sustento. Por isso que eles são chamados de apóstolos. Existem dois tipos de apóstolos. E a palavra apóstolo é fundamento. Então, tem dois tipos de apóstolos. Tem o de título e tem o de função. O de título é o que mais tem. Apóstolo aqui, apóstolo lá, não estou falando contra, mas é título hierárquico. Por que o apóstolo não pode ser o diácono da igreja? Não, porque nessa concepção dessa igreja, ou dessas igrejas, ser o bispo já é maior, ser o que eu falei agora, não foi ser bispo, não, apóstolo. Ser o apóstolo é o maior. Então, nesse caso aí, tem apóstolo que é por título. Igual eu estou aqui usando a minha credencial de professor, tem apóstolo que é por título. Mas tem apóstolo que é por vocação. O apóstolo é aquele que sai na frente, fundando a obra de Deus e ela crescendo. Então, ele é mais um apóstolo que administrativo. Mesmo assim, não leva a palavra apóstolo da forma que está explícita no Novo Testamento. Mas é interessante porque a teologia cristã ela é fundamentada em quem? Em Cristo. E em Cristo vem a fundição da igreja. Ele também consegue ser o cabeça. Ele é a fundação e é o cabeça. Nesse tempo aí, então, a teologia sendo fundamentada, ela vai evitar que apareçam mais hereges em nosso meio, ou pessoas que falem sem conhecimento de causa, porque ela está fundamentada. Então, presta atenção. Hoje em dia, se usa muito falar em apóstolo. Não tem nada contra, não me afeta em nada, mas apóstolo é fundamento. Lá no céu, vão ter 12 portas dos apóstolos. Se Deus for considerar os apóstolos que existem hoje no mundo inteiro, vai ser uma briga por uma porta lá, hein? Mas aquela porta é para os discípulos, os apóstolos discípulos, tem a sua porta lá. Então, o que acontece? Quando você tem uma teologia fundamentada, ela não balanceia. Nem pende para o lado, nem pende para o outro. Eu não sei se você quiser anotar, mas eu quero falar uma frase aqui muito, muito bombástica. O segredo da firmeza é a profundidade. O segredo da firmeza é a profundidade. Um prédio não cai porque ele está firme. Por isso que você não entende aquele irmão que veio para a igreja, que se converteu, entre aspas, levantou a mão, batizou nas águas, tomou um banho lá. Aí começou a vir à igreja, depois ele desviou. Foi embora. O que aconteceu com ele?
não tinha firmeza, não tinha uma teologia fundamentada. Ou então aquela pessoa que era cheia de Deus, aparentemente, pregava, ensinava, batia o pé, falava língua estranha, foi e sumiu da igreja, desviou. Por que desviou? Porque não foi fundamentado. A frase é essa: o segredo da firmeza é a profundidade. Quanto mais profundo, mais firme você será. Olha, o seu esforço está aqui na quinta-feira, depois de um trabalho, com restrição pelo governo. Se não fosse restrição, tinha muito mais gente aí. Deus reconhece isso de vocês, esse sacrifício. Ele vai honrar dessa forma. Porque existe... O que acontece isso? Porque existe um amor envolvido. O amor é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. Então, isso traz para nós uma certeza de que estamos no caminho certo. Se eu não tenho fundamento, eu vou pender para um lado e para o outro. Por isso que essa teologia aqui, essa matéria, vai ajudar você a pensar muito mais profundamente do que eu estou falando em relação a isso aí. A teologia fundamentada, fundamento. Apóstolo é fundamento. Então, quando alguém hoje usa um título de apóstolo, eu respeito, mas eu vou na Bíblia e eu não encontro nas paredes, porque a Bíblia fala que nós somos um edifício de Deus. Onde é que se põe alicerce? No teto, gente? Onde é que se põe o baldrame? A sapata é no teto? Não, é no chão. Então, o trabalho dos apóstolos foi realizado. Então, hoje nós estamos vivendo o edifício da igreja, as paredes, mas há um entre nós que são apóstolos. Bom, eu não quero entender, não quero criticar, estou só colocando o ponto para os irmãos entenderem mais ou menos como é que funciona a situação. Mas, fora disso, a gente louva a Deus pelo fundamento que nós temos. O fundamento da palavra, das profecias, e tudo que Deus vaticinou, colocou, ensinou, isso é a base da nossa teologia. Então, nossa teologia não veio no vento, não foi latada, não foi pensada e criada por alguém, ela fluiu da palavra de Deus, como uma fonte de água viva, para trazer de Deus a revelação até nós. É isso aí. Muito obrigado por hoje. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, pode passar para o pastor Wesley, mas eu quero agradecer de coração ao pastor Silas, pastora Cris, todos vocês que estão aí, tem meu aplauso, né? O meu aplauso para vocês aí, ó, por estar comigo até agora, nesse momento, sem jantar, né? Aí, morto de fome. Glória a Deus, mas Deus vai dar graça a você, em nome de Jesus. Muito obrigado, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento e voltamos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, já com 75% do nosso módulo. Já pensou? Ô, benção, quando acabar esse módulo, você vai receber o certificado da Home University, Universidade de Home, juntamente com um Instituto Bíblico aí, Teológico Palavra Viva. Amém? Pai, obrigado por esse momento, por esta noite, por estarmos aqui na tua presença, por concluir, Senhor, mais uma parte do nosso módulo. Estamos chegando agora para os 75% do nosso módulo. Hoje fizemos 50%. Que o pessoal possa reassistir essas aulas mais uma vez, ficarem atentos, Senhor, crescer no conhecimento da palavra. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Amém, pessoal? Está com o Wesley agora aí, ele deve dar alguma instrução, Deus abençoe, até a próxima, até quinta-feira, se Deus quiser. Wesley, é contigo aí. Fala com o pessoal aí, dá as informações, pega os gabaritos, vamos em frente, depois falar comigo lá no privado. Paz, glória a Deus.